Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde nós paramos na semana passada, na altura do versículo 9. E hoje nós vamos, irmãos, para a 13ª mensagem em Filipenses, continuando a nossa caminhada que está quase no final, cujo tema de toda a carta, como nós temos visto, é este: a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Hoje, meus irmãos, nós vamos retomar, como eu disse, o texto do capítulo 4, a partir do versículo 10. Nós vamos começar a nossa caminhada aprendendo sobre aquilo que Paulo vai falar a esta igreja dos Filipenses e a nós, em algo muito importante na nossa vida, uma vez que na semana passada nós falamos sobre ansiedade, sobre manter a nossa mente protegida e assim poder servir a Deus e ao próximo. Hoje nós vamos, irmãos, começar no versículo 10, ler até o final, e esse texto vai ser dividido nos próximos domingos, até nós terminarmos a carta aos Filipenses. Hoje nós vamos ler até o versículo 20, na verdade. Filipenses capítulo 4, 10 a 20, nós vamos ler a uma só voz. Ok? Já deu para abrir? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar de novo uma mensagem dividida em alguns domingos. E o tema da mensagem que nós vamos começar hoje é o seguinte: andando em altruísta contentamento na suficiência de Cristo. Andando em altruísta contentamento na suficiência de Cristo. O texto que nós temos à nossa frente, meus irmãos, é um texto muito pessoal do apóstolo Paulo, muito particular, em que ele está agradecendo a esta igreja pelo sustento que ela mandou, lembrando da necessidade do apóstolo. Como nós temos visto nos últimos domingos, a carta aos Filipenses é escrita da prisão. Paulo está em Roma, em uma prisão domiciliar. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como se sustentar. Então, o aluguel desta casa, o seu sustento vinha da igreja, que lhe estendia a ajuda. E Paulo vai nos ensinar, meus irmãos, quando ele vai tratar este assunto tão pessoal e detalhe, tão complicado que é dinheiro, lições preciosas para nós nesta noite. Nós vamos, meus irmãos, ver essa noite 3 lições que vão comprovar aquela tese que está lá em cima, mostrando-nos como o relacionamento com o dinheiro, com os bens, é muito mais espiritual do que financeiro ou material.
tem muito mais a ver com o meu relacionamento com Deus do que eu penso. E como Paulo nos ensina isso nesta noite. No versículo 10, a primeira lição que Paulo nos ensina é a seguinte: a igreja deve manifestar contínuo investimento na obra. A igreja, eu e você, deve manifestar contínuo investimento na obra. No versículo 10, Paulo diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paramos, meus irmãos, na semana passada, o texto, no verso 9. E a última lição da mensagem do domingo passado foi a seguinte: proteja os relacionamentos ao proteger sua mente, olha o finalzinho, seguindo o exemplo apostólico. Foi assim que Paulo terminou o versículo 9. O que vocês viram, ouviram e aprenderam em mim, assim vocês devem praticar. Seguindo o exemplo apostólico, Paulo vai continuar a sua carta usando essa circunstância em que ele recebeu uma oferta para ensinar coisas preciosas àquela igreja e a nós essa noite. Ou seja, em nossa continuação, de certa forma, é exatamente isso que Paulo está fazendo, isto é, sendo exemplo para os filipenses na maneira como ele elogia esta igreja, na maneira como incentiva a contribuição e na maneira como ele lida com a oferta e com a ausência dela, com o suprimento e também com a carência. Novamente usando, meus irmãos, o texto começa com a famosa alegria, que está pontilhando a carta todinha, né? Lembrando, ele está preso, viu? Não tem lamento, não tem chororô, não tem mimimi, não tem ó dia, ó azar. Alegria, do começo até o final. Mais uma vez ele traz o tema da alegria, porque Paulo elogia o renovado interesse daquela igreja nas necessidades materiais do apóstolo. Era algo constante, mas que não havia sido possível acontecer por algum tempo, provavelmente por algum tipo de impedimento. Não tinha quem levasse. Lembra, irmãos? Não tem DOC naquela época. Não tem como, peraí, deixa eu transferir aqui no celular. Tudo tinha que ser enviado, levado em mãos. Então, por alguma circunstância, aquela igreja foi impedida de ajudar o apóstolo por algum tempo. E essa maneira, meus irmãos, que Paulo coloca no versículo 10, é só a maneira sutil de dizer muito obrigado. De reconhecer, de elogiar esta igreja de uma forma indireta, mas ela faz isso de uma maneira que até o ato, o gesto da igreja, não é o centro, não é o foco. Aliás, a ênfase, o foco também não está na generosidade que eles demonstraram todo esse tempo, mas na alegria que Paulo sente pela generosidade deles. Aí você pode perguntar: pastor, mas qual é a diferença? Qual a diferença se Paulo está falando da generosidade ou da alegria em si daquela igreja? E a razão é simples, irmãos. O foco do apóstolo Paulo está na obra que o Senhor Jesus estava fazendo naquela comunidade, levando-os ao amor prático. A manifestação da obra de Cristo na igreja dos Filipenses foi eles ofertarem para Paulo. Então, para Paulo, o que Cristo estava fazendo naquela igreja, que estava distante, que estava fora do seu alcance, que não podia lá visitar, porque afinal de contas ele está preso, não tem indulto de Natal, não tem indulto dia das mães, dia dos pais, sei lá do que, ele estava preso. Mas Cristo continuava fazendo a sua obra, e a prova disso é que esta era uma igreja altruísta, uma igreja que não voltava-se apenas para as suas necessidades, para os seus problemas, que não olhava para o que Paulo tinha feito e dito: ele fez, mas que pena agora que ele está preso. Não, eles se juntavam à necessidade do apóstolo. Irmãos, como nós sempre temos dito nesta igreja, dinheiro é um assunto espiritual, não um assunto financeiro. Minha liberalidade em ofertar traduz a minha dependência de Deus, preste bem atenção, minha confiança em seu suprimento, bem como o meu amor ao próximo. Eu vou repetir: a minha liberalidade em ofertar traduz que eu dependo de Deus, mostra a minha confiança que Deus vai me suprir e mostra que eu me interesso pelo meu próximo. Ou seja, não é um problema financeiro.
Nós vamos ver, meus irmãos, daqui a pouquinho, que gente que tinha menos, às vezes é a que mais oferta. Isso é impressionante. Eu contei para os irmãos uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu estava levantando sustento para uma viagem missionária. E eu trabalhava em Jundiaí, no interior de São Paulo, numa igreja ali. E depois do culto, uma irmã, que eu sabia que não tinha grandes recursos, eu não me recordo agora, mas se não me engano ela era costureira. Sabia que ela trabalhava duro. Me procurou no final do culto e disse: irmão, eu tenho uma oferta para a sua viagem missionária. Irmão, só Deus sabe como foi difícil para mim aceitar aquela oferta. Veja bem, a oferta não era para mim, não era para o Joveci, para eu usar em bala, em bombom. Eu ir para o McDonald's. Não, era para juntar com o grupo que nós íamos fazer uma viagem missionária para servir ao Senhor. Mas eu sabia que aquela irmã era uma irmã sem muitas posses. Mas aquilo, meus irmãos, me constrangeu profundamente. Às vezes o que menos tem é que tem um coração mais liberal. E isso está na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve para os Coríntios, no capítulo 8, ele narra o seguinte acontecimento. Olha só. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Preste atenção nas palavras que Paulo usa. A graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Perseguição, tribulação e pobreza extrema. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Isso demonstra, meus irmãos, como eu mencionei agora há pouco. Ofertar, dizimar, não importa o nome que se der, não é uma questão financeira, é uma questão espiritual. É uma questão de confiança em Deus, de que Deus vai suprir. Quando aquela igreja viu a situação do apóstolo e juntou, não pensou em quanto lhe faltaria, mas quanto o apóstolo necessitava, quanto Paulo estava lá, precisando pagar o aluguel da sua casa / prisão, do seu alimento e sem poder trabalhar. Irmãos, qual tem sido a nossa atitude para com a obra do Senhor? Dízimos, ofertas avulsas ou regulares não podem estar ao vento da nossa abundância ou carência financeira, mas precisa ser algo constante. Precisa estar no meu orçamento, precisa estar no meu planejamento. Não pode ser algo que venha quando eu tenha vontade, quando eu sinta, quando me dê um rompante, mas algo que eu compreendo, que da mesma maneira, preste atenção, que há 160 anos a obra missionária começou no Brasil, porque alguém na Europa e nos Estados Unidos colocou a mão no bolso e bancou a passagem de navio, não tinha avião na época, bancou a viagem de navio dos primeiros missionários, congregacionais, presbiterianos, assembleanos, batistas, para que viessem ao Brasil. Por 160 anos você está sentado nessa cadeira por causa dessa obra. Porque alguém fez isso. Agora você já parou para pensar, meu irmão, nós acabamos de assistir um vídeo sobre Moçambique. É pouco comparado ao montante na necessidade, mas uma parte do que você contribui tem sustentado, tem mantido as portas abertas do trabalho que nós acabamos de ver lá em Moçambique. É isso que eu pensava quando olhava aqueles jovens aqui, olhava aqueles olhinhos, aquela gente linda. Graça de poder contribuir e com constância. Poder estar presente na obra de Deus. A igreja deve manifestar contínuo investimento na obra. Nosso coração, meus irmãos, tem que estar voltado para a causa do Senhor e para as suas necessidades. E como nós nos encaixamos nisso. O texto continua, meus irmãos, e em segundo lugar, Paulo vai nos ensinar a seguinte lição.
O cristão deve viver bem em qualquer circunstância. O cristão deve viver bem em qualquer circunstância. Versículo 11 e versículo 12, que nós já lemos, repetindo, diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Cada coisa que Paulo escrevia, na verdade, qualquer coisa que qualquer escritor bíblico escreveu, estava sob a supervisão e a inspiração de Deus. Não tem, meus irmãos, papo furado, não tem conversa furada, conversa fiada, não tem vamos encher linguiça. Cada palavra da palavra de Deus foi planejada, com propósito, com objetivo. Então, seguindo a lógica do texto, Paulo aproveita o agradecimento pelo cuidado dos filipenses, versículo 10 que acabamos de ler, e a alegria que isso provocara nele, ele aproveita para ensinar pelo exemplo. Viu como eu disse? Paulo vai pegar agora, meus irmãos, faz o agradecimento no versículo 10, e agora no versículo 11, versículo 12, ele volta ao 9, que vimos semana passada, mostrando no seu exemplo, na sua vida, como aquela igreja deveria proceder. E o que ele faz isso? Paulo vai nos dar 4 lições, no versículo 11 e no versículo 12. Primeira lição: não choramingue diante de suas necessidades. Primeira lição de Paulo, meus irmãos, no versículo 11, é não choramingue diante de suas necessidades. Eu acho interessante, meus irmãos, é que nós temos uma enorme mania como seres humanos de, geralmente, via de regra, nos comparar com quem tem mais. Quem tem o melhor carro, a melhor casa, o melhor sei lá o que, e assim vai. Nós temos os olhos, geralmente, via de regra, como seres humanos, voltados para o mais. Dificilmente nós temos aquela mentalidade de olhar para a nossa vida e dizer: o que está sobrando aqui em casa? Tem coisa demais. Vou me livrar de alguma coisa. Muito pelo contrário. Se você vai no shopping, se você vai na Perim, propaganda gratuita aqui ainda em vídeo, se você vai não sei aonde, você olha assim: poxa vida, só tem uma TV de 47 polegadas, acabou de ser a 60 polegadas 4K. Uma pechincha, 6.999. Exageros à parte, meus irmãos, nós temos esta tendência, os olhos brilham. Crianças fazem isso. Vem com o seu brinquedo para o playground. Aí olha o seu boneco é do último Natal, está ultrapassado, agora saiu o novo G.I. Joe. Então ele olha para aquele, olha para o seu, olha para aquele, para o seu, aí quer trocar. Vamos brincar, brinca com o meu que eu brinco com o seu. E de certa forma nós levamos isso durante a nossa vida. A não ser que, para nós que somos cristãos, sejamos curados por Cristo, por Deus, de olhar para necessidades inexistentes e choramingar em cima delas, muitas vezes. E mesmo naquelas que realmente existam. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as necessidades existentes, mas não compreendemos que há pessoas que têm muito menos. Mas mais do que isso, pensando como o apóstolo Paulo, não compreendemos que aquilo que está acontecendo na nossa vida, a circunstância da necessidade da nossa vida, também é providência de Deus. Não, pastor. Providência de Deus é só quando Ele dá. Não. Você está lendo a Bíblia errado. A providência de Deus está quando Ele dá, e a providência de Deus está quando Ele tira. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus é o Deus que dá e que tira. Eu faço a ferida e eu mesmo a curo. Eu faço o bem, promovo o bem e promovo o mal. Mas o Deus Papai Noel, que a nossa geração está sendo ensinada a servir, só dá o de bom e melhor. O ruim eu não aceito, eu não quero. Eu determino o que eu não quero na minha vida. Mas nós não somos os mandões. Então nós temos que olhar para nossas necessidades, irmãos, em primeiro lugar, e não mais lamentar-nos delas. Segunda lição: defina sua atitude em qualquer
circunstância. Defina a sua atitude em qualquer circunstância. Paulo diz no versículo 11, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É tão interessante, meus irmãos, que nós somos extremamente adaptáveis, sim. Quando eu era criança pequena lá no Rio de Janeiro, meus pais falavam, apague a luz. A casa parecia uma árvore de Natal, parecia uma propaganda da Light, que é a Eletrobras lá do Rio de Janeiro. Cada cômodo aceso, cada luz acesa. E os pais, eu não sou sócio da Light, eu ouvi isso tanto, meu Deus do céu. Para apagar. E a minha desculpa é, a gente não lembra. Eu não consigo. A gente nem presta atenção. Bastou este que vos fala casar e pagar a própria conta de energia, curiosamente também da Light, que o dedinho aprendeu o caminho para eu me adaptei. Porque agora, parceiro, saía daqui, ó. Não sei amar do bolso de papai e mamãe. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas hoje eu me viro nos 30 para economizar o que eu posso, de tudo o que eu puder. Faço pesquisa, vou em vários supermercados, porque nós nos adaptamos às circunstâncias. Nós não somos de pedra, nós não somos de mármore. Nós conseguimos, se nós compreendermos que a nossa atitude pode ser moldada, especialmente, como nós falamos agora há pouco, porque Deus está supervisionando, está aprovisionando cada circunstância na nossa vida, boa ou ruim. Circunstância de fome ou de abundância. Não importa, Deus está no controle de todas essas questões. Terceira lição, não permita que a circunstância defina você. Quer seja a necessidade, quer seja a fartura. O texto fala, no versículo 12, que Paulo diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Mais à frente ele vai dizer fome, bem alimentado ou fome, muito ou necessidade. Então, meu irmão, terceira lição, não permita que a circunstância defina você. Quer seja necessidade, quer seja fartura. Porque sabe uma coisa, meus irmãos? Existe em nós, sim, uma deficiência, tanto para o problema, quanto para a bonança. Tanto para a tribulação, a necessidade, a luta, que às vezes endurece o nosso coração, às vezes nos faz tristes, amargurados, depressivos, se o Senhor não tiver misericórdia da nossa vida. Porém, contudo, entretanto, a abundância também é extremamente perigosa. Porque se assim não fosse, quando Israel chegou na terra prometida e Deus o avisou, vocês vão entrar numa terra que vocês não plantaram, vão colher comer uvas de vinhas que vocês não plantaram, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, uma terra que emana leite e mel. Irmãos, Israel foi dado um presentão. Qual é a conclusão que eu e você temos? Ora, esse povo vai ser grato. Esse povo vai servir a Deus, né? Esse povo vai ter gerações e gerações fiéis a Deus. Sim, não. Durou uma geração. O livro de Juízes começa dizendo o seguinte: tendo morrido a geração de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Eu fico me perguntando, será que eles não olhavam ao redor e diziam assim, de onde veio isso tudo? De onde veio essa fartura? De onde veio esses cachos de uva que precisa de 2 homens para poder carregar? Mas eles se esqueceram do Senhor na abundância. E nós temos visto, irmãos, na nossa vida, o exemplo de irmãos que passam por isso. Estão na luta, pastor, ora por mim, aí manda mensagem, aí vem no culto. Estou passando um deserto. Ore por mim, culto de oração ele é o primeiro a chegar. Último a sair, está disposto, está buscando. Aí o deserto passa. Aí vem a bonança. Cadê o irmão? E o vento levou. Deus já respondeu. O problema já se foi. A luta já passou. É duro, meus irmãos, é triste, mas é verdade. A pessoa,
ela está sendo definida pela circunstância, e não ao contrário, como Paulo está orientando no versículo. E finalmente a quarta lição, vou repetir se você esqueceu. Não choramingue diante de suas necessidades, defina sua atitude em qualquer circunstância, não permita que a circunstância defina você, quer seja necessidade, quer seja fartura. Tenha o contentamento, quarta lição, não o suprimento como seu alvo. Repetindo, tenha o contentamento e não o suprimento como seu alvo. Este é um enorme problema na nossa oração. A minha oração é focada naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero. A lista de compras, né? O senhor está aqui, ó. É só assinar embaixo na linha pontilhada. Mas a lição que Paulo está nos dando aqui, meu irmão, é que ele está satisfeito, mesmo que a igreja dos Filipenses não tivesse mandado 1 centavo, uma dracma sequer. Ele diz, eu já aprendi o segredo de viver bem em qualquer circunstância. Eu não sou movido por uma despensa cheia ou vazia. Eu não sou movido por saúde ou doença. Eu não sou movido por perseguição ou bonança. Eu aprendi o segredo de viver porque o meu alvo é o contentamento e não o suprimento unicamente das minhas necessidades. Aliás, meus irmãos, esta é exatamente a postura da criança. Não é verdade? O bebê chora porque está com fome. Mamou, vai dormir, vai brincar, cuidar da vida. Já viu algum bebê olhando para a mãe assim, mãe, eu estou aqui ainda, porque estou muito grato, porque você me deu de mamar. Ele é um bebê, ele é uma criança, faz parte da natureza infantil. Alimentou-se, o cara para não encher o voou, foi embora. Criança, quando você era pequeno, a gente brincava o dia inteiro. Quando é que a gente aparecia com a mamãe e papai? Barriga roncou. Bem, também quando o joelho ralava, né? Mas é outra história. A barriga roncou. Mãe, tem alguma coisa para comer? Ou você saía lá no meio da brincadeira e assim, oi mãe, o que você veio fazer aqui, filho? Vim só lhe dizer o quanto eu lhe amo. Eu saía cedo de manhã, brincava até às 18 horas nas férias de bola, chegava em casa ainda com as pernas doendo, porque brincava na ladeira, né? O tendão de Aquiles latejando. E a mãe ainda tinha que dar um jeito na dor que eu arranjava. E a barriga está roncando. Esse é o perfil da criança. Duro, meu irmão, é quando eu sou assim com meu Deus. E eu não sou criança. Nem na idade, nem na fé. Quando eu o utilizo como um meio para um fim. Que triste isso. Eu tenho certeza que você está curioso sobre essa palavra contentamento, porque no texto, inclusive, Paulo fala, aprendi o segredo de viver contente. E você talvez esteja pensando que contente é ir sorrindo. Não. Contente vem o que dá origem à palavra contentamento. Eu dei uma pesquisada aqui, meus irmãos, a palavra contente, autarkes, para quem gosta do grego, significa autossuficiente. Os estoicos da época usaram esta palavra, que acontece apenas aqui no Novo Testamento, para significar a autossuficiência e fortaleza humana, uma calma aceitação das pressões da vida. Estou de boa, tá tudo ruim, mas estou tranquilo. Porém, Paulo usou aqui para se referir à suficiência divinamente outorgada. Em outras palavras, a suficiência dada por Deus, seja quais forem as circunstâncias da nossa vida. Paulo pega um termo da filosofia, termo secular, põe para a igreja assim, Deus faz o mesmo na nossa vida e de forma sobrenatural. Eles se acabam para serem assim, para aceitar as pressões da vida. Eles abrem mão do prazer, eles abrem mão do lazer, vivem de forma estoica, de forma livre de divertimento. O contrário do hedonismo. Nós não precisamos disso, porque o nosso contentamento vem por causa de Deus. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, nós tiramos nossas 4 lições, é que Paulo fala, aprendi o segredo. Essa palavra aqui, meus irmãos, também Paulo importa de fora do cristianismo. Acredite se quiser, das religiões de mistério da época. E significa ser iniciado nos mistérios. Paulo sugere que as experiências que ele viveu, à luz da palavra de Deus, o fez compreender algo que muitos cristãos não compreendiam. Deixa eu repetir. Paulo, quando diz descobrir o segredo,
e esse segredo, meu irmão, ouça bem, está à sua disposição e à minha também hoje, é porque ele começou a olhar as circunstâncias da vida, à luz da palavra de Deus, e começou a descobrir, a amadurecer, a crescer, de que tudo aquilo que acontecia na sua vida não eram coincidências, não eram acasos, mas era obra de Deus, forjando, formando o caráter de Paulo. A prisão, a liberdade, a fartura, a necessidade, era Deus agindo na vida de Paulo. Aí eu pergunto, você tem aprendido naquilo que Deus tem agido na sua vida? Você tem aprendido a viver bem em qualquer circunstância? De verdade? Pastor, mas eu não estou passando problema nenhum. Joia, mas nós acabamos de dizer, você tem aprendido a passar esta época da sua vida onde você não está com problema nenhum? Porque você pode, meu irmão, passar pela bonança sem dar glória a Deus. A gente fala muito de passar pela luta dando glória a Deus, né? Mas você é capaz, é possível a você passar pela bonança, pela tranquilidade, sem glorificar a Deus. Se você não compreender o que Deus está fazendo. A igreja deve manifestar contínuo investimento na obra. O cristão deve viver bem em qualquer circunstância. Porém, resta uma característica fundamental deste contentamento e deste poder espiritual diante da circunstância, que é o nosso ponto 3. O contentamento cristão vem da suficiência de Cristo. O contentamento cristão vem da suficiência de Cristo. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, este é um dos versículos mais abusados da palavra de Deus. Mais atropelados da palavra de Deus. Esse é um dos versículos mais mal usados da palavra de Deus. E esse é Filipenses 4,13. As pessoas muitas vezes o usam como se fosse um grito de guerra. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na prática não mudou nada. Sabe aquela coisa para ver se dá um ânimo? Mas não funciona. Usam como frase de autoafirmação. Para se convencer daquela verdade, ver se cola para si mesmo. O que contradiz, inclusive, a própria essência da frase que nós acabamos de ler. Também usam para se autodeclarar vitorioso e acima das circunstâncias. Também não funciona. Usam para avisar as pessoas, e acredite, até os demônios, que saiam da frente, porque aí vai alguém muito especial. Também não compreendeu nadinha do que o versículo 13 está falando. Pessoas colocam nas camisas, no vidro do carro. Às vezes dá vontade de parar para perguntar se a pessoa sabe o que o texto está dizendo. Você e eu que caminhamos, meus irmãos, vocês viram. Paulo não está falando de uma vitória oca, de uma vitória artificial, de uma vitória vaidosa. Paulo está falando de dependência. Vivemos dias em que as pessoas proclamam o verso 3, mas sucumbem debaixo das lutas e se corrompem sobre as vitórias. Dias onde as pessoas se desesperam debaixo da falta de dinheiro, ou se ensoberbece diante da abundância dele. Ah, se pelo menos, irmãos, nós aplicássemos tudo posso naquele que me fortalece, as carências ou abundâncias. Então elas não nos dominariam, não dominariam os pensamentos, as ações e decisões. Quando nós somos dominados pela circunstância na nossa vida, você pode bradar, tudo posso naquele que me fortalece, pode fazer camiseta, pode botar no carro, mas nada está acontecendo. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Vamos expandir. Paulo diz, meus irmãos, que eu posso passar necessidade ou abundância, fome ou fartura, porque meu foco é Cristo, e não as coisas ou circunstâncias ao meu redor. Amados, o segredo descoberto por Paulo não é uma mentalização, não é uma profecia vazia, não é determinismo, não é feitiço, não é pensamento de autoajuda. A resposta para o contentamento é Cristo e a nossa suficiência nele. É Ele me bastar. E as circunstâncias não me afetam.
É Ele ser suficiente, tendo muito ou pouco, pouco me importa, porque Cristo é o que me basta. Este foi o segredo do apóstolo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Aí a pergunta é, Ele lhe basta? Ele me basta? Será que nós podemos perder tudo, mas ter tudo, se Cristo não nos for tirado? Tudo posso naquele que me fortalece, irmãos, nunca foi um grito de orgulho ou arrogância, mas sim de fraqueza e declaração de falência pessoal de recursos, além de ser uma declaração explicitamente de que a minha necessidade por Cristo é enorme e Ele é a minha suficiência. Não é uma declaração de fortaleza, é uma declaração de fraqueza. Eu não posso, mas se for nele eu posso. Eu não consigo, mas se for nele eu consigo. Meu irmão, da próxima vez que Deus lhe abençoar com qualquer coisa, da próxima vez que você vir o seu nome numa lista de concurso ou vestibular, da próxima vez que você vir que você, no próximo mês, você recebeu um gordo aumento, Deus lhe abençoe se for assim, não importa. Vá à presença de Deus e diga, Deus, me capacite a viver esta bênção. Porque a sua oração não pode ser apenas se você receber uma carta de demissão. A sua oração não pode ser apenas se você não olhar o seu nome na lista dos aprovados. A sua oração deve ser, Senhor, me ajude na fartura e na necessidade. Me ajude a encontrar em Cristo a minha total suficiência. Andando em altruísta contentamento. Ou em contentamento altruísta, se ficar mais bonito de se ler, na suficiência de Cristo. Quando eu via, meus irmãos, esta mensagem, me veio à mente uma história que alguns conhecem, outros não, que deu origem a um hino. Este hino diz na sua letra original o seguinte: quando a paz como um rio visitar meu caminho, quando tristezas agitarem como ondas do mar, qualquer que seja a minha porção, tu me ensinaste a dizer, tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma, tudo está bem com a minha alma. Este hino, meus irmãos, foi escrito por um advogado de Chicago chamado Horatio Spafford. Você deve pensar que para escrever uma canção de adoração intitulada Tudo está bem com minha alma, você tem que, no mínimo, ser rico e bem-sucedido, um advogado de Chicago. Mas no hino as palavras, quando tristezas agitarem como ondas no mar, tudo está bem em minha alma, não foram escritas durante o período mais feliz da vida deste homem. Pelo contrário, eles vieram de um homem que sofreu uma tragédia pessoal quase inimaginável. Horatio e sua esposa, Ana, eram muito bem conhecidos na Chicago da década de 1860. E isso não apenas por causa da carreira de advogado e dos esforços nos negócios. A família era também proeminentes apoiadores e amigos de D.L. Moody, o famoso pastor batista. Em 1870, contudo, as coisas começaram a ir mal. O filho único dos Spafford morreu de escarlatina, com 4 anos de idade. Um ano depois, não a doença, mas o fogo os golpeou. Horatio investiu pesado em propriedades nas margens do lago Michigan. Em 1871, cada um desses investimentos foi varrido pelo grande incêndio de Chicago. Acabou não. Cientes do impacto que esses desastres causaram na família, Horatio decidiu levar sua esposa e 4 filhas para passar férias na Inglaterra. E não só eles precisavam descansar, também Moody precisava de ajuda, estava lá em campanha, viajando pela Grã-Bretanha. Horatio e Ana planejaram se juntar a Moody no final de 73. Assim, a família viajaria para Nova York em novembro, de onde seguiria no vapor francês Ville de Havre, através do Atlântico. Assim que iam subir a bordo, um negócio de última hora forçou Horatio a se atrasar, mas sem querer arruinar as férias da família, ele persuadiu sua família a continuar a viagem como planejado, e ele seguiria depois. Decidido isso,
Ana e suas 4 filhas navegaram para leste em direção à Europa, enquanto Spafford retornou para oeste, para Chicago. Só 9 dias mais tarde, Spafford recebeu um telegrama de sua esposa que dizia o seguinte: sobrevivi sozinha. Ou de outra forma traduzida, salva sozinha. No dia 2 de novembro de 1873, o Ville de Havre colidiu com o Lockhart, uma embarcação inglesa. Ele afundou em apenas 12 minutos, ceifando a vida de 226 pessoas. Anna Spafford permaneceu bravamente no convés com suas filhas Annie, Maggie, Bessie e Taneta, se agarrando desesperadamente a ela. Sua última lembrança foi de seu bebê sendo arrancado violentamente de seus braços pela força das águas. Ana só escapou do destino de suas filhas por causa de uma prancha de madeira que flutuou sobre seu corpo inconsciente e a manteve na superfície. Quando os sobreviventes do naufrágio foram resgatados, a primeira reação da senhora Spafford foi de completo desespero. Então ela ouviu uma voz lhe dizendo: você foi poupada por um propósito. E ela imediatamente se lembrou das palavras de um amigo: é fácil ser agradecido e bom quando você tem tanto, mas cuidado para não ser um amigo de tempo bom para Deus. Ao ouvir a notícia terrível, Horatio Spafford embarcou no primeiro navio para Nova York para se juntar à sua esposa enlutada. Bertha Spafford, a 5ª filha de Horatio e Anna, nascida depois, explicou que durante a viagem de seu pai, o capitão do navio o chamou para a sala de controle. E ele disse: um cálculo cuidadoso foi feito, e eu creio que estamos agora passando pelo lugar exato onde o Ville de Havre naufragou. A água tem 3 milhas, quase 5 quilômetros de profundidade. Horatio então retornou à sua cabine e redigiu a letra desse grande hino. Quando a paz como o rio visitar meu caminho, quando a tristeza agitarem como ondas do mar, qualquer que seja a minha porção, tu me ensinaste a dizer: tudo está bem com a minha alma. As palavras de Spafford que ele escreveu naquele dia vêm de 2 Reis 4:26. Elas ecoam a resposta da mulher sunamita à morte repentina do seu único filho. Embora nós saibamos que sua alma estava em amargura, ela ainda manteve seu tudo está bem. E a canção de Spafford revela um homem cuja confiança no Senhor era tão à prova de oscilações como era a daquela mulher. Sua adoração não depende apenas do que ele sente. O texto diz do hino: qualquer que seja a minha porção, ele diz: faça chuva, faça sol, prazer, dor, sucesso ou fracasso, tu me ensinaste a dizer: tudo está bem com a minha alma. E você pode pensar que o hino só tem esse tom, mas o hino parte da dor deste homem e vai para a suficiência de Cristo. A segunda estrofe diz: embora Satanás possa me esbofetear, embora provações possam vir, deixo essa bendita segurança me controlar, que Cristo considerou meu estado desesperado e verteu seu próprio sangue em meu lugar. A terceira estrofe diz: meu pecado, ó bênção esse glorioso pensamento, meu pecado não em parte, mas em todo, está pregado na cruz, eu não o carrego mais. Louve ao Senhor, ó minha alma. Na última estrofe ele diz: e Senhor, apresse o dia, quando minha fé será vista. As nuvens se enrolarão como um pergaminho, a trombeta ressoará e o Senhor descerá. E mesmo então, tudo está bem com a minha alma. Este é o hino que você conhece em português: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ser feliz na abundância, meus irmãos, não apenas é fácil, é extremamente perigoso para a sua vida espiritual. O que o Senhor deseja de mim e de você é uma vida preparada em qualquer circunstância, por causa da suficiência que Ele é para você. Então eu termino esta mensagem perguntando novamente: Cristo lhe basta? Cristo lhe é suficiente? Você sabe por que muitas vezes você lê uma biografia missionária e você fica sem palavras diante do que aqueles homens fazem? Porque eu e você temos nos contentado numa vida espiritual mediana, medíocre.
E nós achamos que esses grandes feitos são só para eles. Mas eu creio, meu irmão, que pela graça de Deus, eu e você poderíamos escrever um hino exatamente como este. Talvez não em música, mas com a nossa vida. Tudo depende de aonde está o meu foco, aonde está a minha prioridade, quem que me basta de verdade. Você continuaria servindo a Deus ainda que você perdesse tudo? Quando eu digo tudo, é tudo. No melhor estilo da escola de Jó, você continuaria servindo a Deus? Que essa seja a nossa oração, meus irmãos, porque aí, com absoluta certeza, eu posso recitar o versículo 13, não como um brado vaidoso, não como uma palavra vulgar, vazia, mas talvez até como um sussurro. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabendo que eu não sou capaz de enfrentar metade das coisas que a minha vida pode esperar. Mas Ele é suficiente. Ele nos basta. Ele é o foco. Senhor nosso Deus, olha para nós, ó Deus, que somos pó, limitados, carentes e necessitados, ó Deus, que somos, ó Pai, às vezes levados de um lado para o outro, para que nós possamos compreender, olhar para as circunstâncias da nossa vida, Senhor, e enxergar a Tua mão, agindo, mexendo, movendo, que o nosso coração se inclina, se renda ao Senhor todo dia. Que nós possamos, ó Deus, no alvorecer da nossa manhã, talvez até antes de abrir os olhos, dizer agora com propriedade, com o ensino da Tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Estar preparado para o que quer que o dia venha trazer. De sermos, ó Deus, desprendidos na Tua obra e para com o próximo. Sabendo, ó Deus, que em todas as circunstâncias, o Senhor está sendo glorificado através daquilo que a nossa vida pode abençoar outros. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, por entendê-la, por não ter que adivinhar, por caminhar na lógica dela, no ensino que o Senhor nos deixou, e que isso possa fortalecer a nossa vida, não apenas nesta semana, mas permanentemente, para andarmos com o Senhor. Nós te oramos, ó Deus, esta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém.